Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que estão as coisas? Espero que ótimas. Vamos aproveitar esse tempinho de suspensão das aulas, então, para dar início ao nosso conteúdo virtual, né, de continuidade do que nós estávamos trabalhando em sala de aula. Bom, nas primeiras aulas, estávamos fazendo uma pequena revisão do cabimento das mais diversas espécies recursais no âmbito civil, né, e, salvo engano, nós paramos no cabimento dos embargos de declaração. Dissemos que os embargos de declaração, que são o recurso previsto nos artigos 1022 até 1026 do Código de Processo Civil, são um recurso cabível para impugnar qualquer tipo de decisão judicial, portanto, sentenças, decisões interlocutórias, acórdãos, decisões monocráticas e até despachos que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A decisão obscura é a decisão não muito clara, não muito precisa, não objetiva, né? Uma decisão ilegível, questionável, dúbia, que aponta algum ponto não muito claro, né? E, portanto, questionável, necessitando de um esclarecimento. A decisão contraditória é aquela que não tem coerência entre si, porque a fundamentação diz uma coisa e o dispositivo diz outra. A fundamentação, por exemplo, indica que o pedido vai ser julgado procedente e a conclusão da sentença, o dispositivo, acaba rejeitando o pedido, né, julgando o pedido improcedente. Uma decisão omissa é aquela que deixa de apreciar um ponto ou questão suscitada pelas partes, e a decisão com erro material é aquela que apresenta algum erro de digitação, né, algum erro na indicação do nome das partes, algum elemento questionável também, por exemplo, uma sentença que condena a parte réu ao pagamento de indenização, apontando um valor numérico de R$5.000 e por extenso escreve 8. Nesse caso, há um erro material, né, que importa numa contradição também. Então, os embargos de declaração servem para questionar essas 4 espécies de vício. E em razão da pretensão dos embargos ser uma pretensão de esclarecimento, de correção de vícios, de integração da decisão anterior, via de regra, os embargos não têm o objetivo de reformar, de modificar o conteúdo da decisão embargada, né? Daí a dizer que os embargos de declaração não tem, via de regra, como regra, efeito modificativo, ou seja, a ideia é realmente integrar, esclarecer, aclarar o conteúdo da decisão embargada e não o intuito de reformá-la ou de invalidá-la. Eventualmente, porém, caso haja acolhimento dos embargos de declaração para de alguma forma alterar a decisão, corrigindo a contradição, a omissão ou o erro material, pode ser que os embargos tenham este efeito de modificar a decisão. Exemplo, um embargo que corrige erro material. Ao corrigir esse erro material, pode ser que haja uma modificação no conteúdo da decisão, modificando, alterando a conclusão dela. Exemplo, eu me casei e durante o casamento adquiri uma série de bens com meu marido. E antes da união ele possuía alguns bens que ele levou para o casamento, bens particulares. Quando nos decidimos nos divorciar, um desses bens, que era particular, foi indicado simplesmente no nosso processo de divórcio para que o juiz pudesse diferenciar o que era bem particular e o que era bem adquirido na constância do casamento. Em razão de um erro material da sentença, um dos bens arrolados como bem particular acabou sendo incluído para partilha, porque ao invés de o juiz considerar a data em que de fato o bem havia sido adquirido antes do casamento, ele colocou 6 meses depois, o que dava, ao invés, por exemplo, do mês de fevereiro, 2, ele colocou o mês de agosto, 8, 6 meses depois, e 6 meses depois eu já estava casada, logo o bem indicado como particular acabou entrando para partilha, né? E esse erro material, ele pode ser corrigido por meio de embargos de declaração para alterar simplesmente o número de 8 para 2.
ao alterar esse erro material, consequentemente, o bem vai ficar de fora da partilha, havendo alteração do resultado da sentença. Nesse caso, os embargos terão efeito modificativo ou infringente, porque eles vão alterar o resultado da decisão. E aí, nesse caso, pessoal, é obrigatório que haja a intimação para apresentação de contrarrazões pela parte contrária, tendo em vista que a pretensão de efeito modificativo, ela justifica a abertura do contraditório, uma vez que a situação da parte contrária, aquela que não maneja embargos, ela pode piorar, né, diante do acolhimento do vício, da correção do vício, ok? Mas, via de regra, os embargos de declaração, por não terem efeito modificativo, eles não exigem a apresentação de contrarrazões. Logo, não há resposta, não há necessidade de apresentação de contrarrazões, uma vez manejados os embargos de declaração, ok? Bom, os embargos de declaração, diferentemente dos demais recursos, eles não estão sujeitos ao recolhimento de preparo, portanto, não se exige o recolhimento de custas para oposição dos embargos de declaração, eles são dirigidos ao próprio juízo que prolatou a decisão embargada, portanto, se eles são manejados em face de sentença, decisão interlocutória ou despachos, eles devem ser dirigidos para o juiz de primeiro grau. Se eles são manejados em face de acórdão, eles devem ser dirigidos à Câmara ou turma que prolatou o acórdão. Se a decisão embargada é uma decisão monocrática, os embargos devem ser dirigidos ao juízo que prolatou a decisão monocrática, ou seja, ao relator, ou ao presidente, ou ao vice-presidente, tendo em vista que são esses os órgãos que podem prolatar decisões monocráticas, né? O prazo para manifestação dos embargos de declaração é de 5 dias, diferentemente do que ocorre com os demais recursos, né? Que devem ser manejados em 15 dias, e não há necessidade de apresentação de contrarrazões, como eu disse, pelo fato de não se exigir, de não se ter, via de regra, pretensão de modificar o conteúdo da decisão, o resultado da decisão, através do manejo de embargos de declaração. Ok, pessoal? Os efeitos que podem ser atribuídos ao recurso de embargos de declaração, via de regra, eles têm efeito devolutivo, é um efeito devolutivo limitado em razão dos embargos de declaração serem um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, eu só posso alegar a presença de vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, consequentemente, eu só devolvo para o juízo que prolatou a decisão embargada estes vícios e nada mais, não se pode requerer reforma nem anulação por meio de embargos de declaração, portanto, eles têm efeito devolutivo limitado. O efeito suspensivo dos embargos de declaração também não é automático, é exemplo do que ocorre com os demais recursos, com exceção do recurso de apelação. Contudo, segundo o artigo 1026, caput, é possível que haja atribuição do efeito suspensivo, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação, havendo risco de dano grave de difícil reparação. Então, é possível que se solicite a atribuição do efeito suspensivo aos embargos de declaração. Essa atribuição é feita pelo juízo que julgará os embargos, ok? O efeito modificativo ou infringente, que é justamente a possibilidade de modificação do conteúdo da decisão embargada, ele é eventual, só ocorre em situações excepcionais, a exemplo daquela hipótese que eu dei de correção de erro material. Pode ocorrer efeito modificativo ou infringente também com a correção de omissões, por exemplo, quando o juiz deixa de apreciar um de 3 pedidos formulados, apreciando só 2. Suponhamos que ele tenha julgado os pedidos totalmente procedentes. Acontece que ele apreciou só 2 dos 3 formulados. Ao acolher os embargos para apreciar o terceiro pedido, pode ser que ele rejeite esse terceiro pedido. E aí o resultado passa de
total procedência para parcial procedência. Nesse caso, também haverá atribuição de efeito modificativo ao infringente. Lembrando que toda vez que houver essa possibilidade de atribuição de efeito modificativo ao infringente, o juiz tem que intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões. Então, sempre que vocês forem fazer embargos em que houver essa pretensão de modificar a decisão com a correção do vício, vocês têm que solicitar a intimação da parte contrária para contrarrazoar. Os embargos de declaração têm um outro efeito típico deles, que é o efeito integrativo. Como assim efeito integrativo? Como a pretensão dos embargos, via de regra, é de corrigir a decisão embargada, a decisão que julga os embargos de declaração vai integrar o conteúdo da decisão embargada. Por exemplo, se a decisão da qual eu embarguei é uma decisão omissa, que deixou de apreciar um dos 3 pedidos formulados, a decisão que julga os embargos de declaração vai apreciar o pedido que deixou de ser formulado. Que deixou de ser apreciado. Logo, o conteúdo da decisão que julga os embargos de declaração vai passar a integrar o conteúdo da decisão anterior, corrigindo o defeito de omissão, né? Então, eu vou ter a primeira sentença, que foi objeto de embargos, e a sentença integrativa, que é a sentença que apreciou os embargos de declaração, julgando o pedido que não havia sido apreciado pela decisão anterior. Logo, o efeito integrativo, de esclarecer, de aclarar, de integrar a decisão anterior, ok? Os embargos de declaração também têm efeito interruptivo do prazo para interposição dos demais recursos. Como assim? Uma vez opostos os embargos de declaração e devidamente conhecidos, se estiverem presentes todos os requisitos de admissibilidade exigidos em lei, o efeito proporcionado pelos embargos de declaração, pelo conhecimento deles, é a interrupção do prazo para manifestação dos demais recursos, de apelação, de agravo de instrumento, recurso especial, extraordinário, agravo interno, etc, etc. Os prazos vão ficar interrompidos, isto é, eles voltam a contar do zero, como se nunca tivessem sido contados, né, computados. É fato que para que esse efeito de interrupção de prazo ele ocorra, é necessário que o recurso de embargo de declaração seja conhecido. Então, é necessário que ele tenha sido tempestivo, é necessário que as partes sejam legítimas, é necessário que o recurso seja cabível, é necessário que não haja nenhum fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, como renúncia, aceitação, desistência, né, nenhuma preclusão lógica, enfim, todos os pressupostos de admissibilidade. Tempestividade, preparo não há necessidade porque ele não é um recurso preparado, né? Regularidade formal, cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito a recorrer estejam presentes. Lembrando que os embargos de declaração nos juizados especiais, eles se dão da mesma forma que ocorrem no Código de Processo Civil. Não há qualquer diferença em termos de cabimento de embargo de declaração ou de contagem de prazo quando a gente compara os embargos previstos no sistema de juizado especial com o sistema de embargos no CPC. Ok? Não existe mais qualquer diferença, conforme dispõe a redação dos artigos 50 e parágrafo 2º do artigo 83 da Lei 9.099. Beleza? Os embargos de declaração via de regra, pessoal, eles servem também para pré-questionar decisões que possam eventualmente ser objeto de recurso especial ou de recurso extraordinário quando for necessário o manejo desses recursos para o STJ ou para o STF, estando diante de acórdãos que violem a legislação federal ou a legislação constitucional ou a Constituição Federal, né? Como assim embargos servem para pré-questionar? Pré-questionamento significa o debate
o debate prévio a respeito da questão constitucional ou da violação à lei federal, que serão levadas por meio de recurso extraordinário ou de recurso especial ao STF ou ao STJ. É necessário que o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, o Tribunal de Segundo Grau, ele tenha se manifestado no acórdão recorrido a respeito da existência desses vícios que vão ser levados até o Supremo Tribunal Federal e ao STJ. Então, por exemplo, se eu quero argumentar no meu recurso especial que houve violação do artigo, suponhamos, 373 do Código de Processo Civil no acórdão, porque houve um equívoco no tocante à interpretação das regras de distribuição do ônus da prova, ou se eu quero alegar no meu recurso extraordinário a violação do artigo 5º, inciso 55, devido processo legal, no meu recurso extraordinário, é necessário que, antes de levar essas questões ao exame do STJ ou do STF, essas questões tenham sido previamente suscitadas ou debatidas pelo TJ ou pelo TRF, pelo Tribunal de Segundo Grau. Então, suponhamos que no acórdão do qual eu queira interpor recurso especial ou extraordinário, não haja qualquer debate prévio, qualquer exame, qualquer referência a essas questões. A questão do ônus da prova, da distribuição do ônus da prova no caso do recurso especial, ou a questão do devido processo no caso do recurso extraordinário. Não há qualquer referência. No entanto, essas são as matérias que eu vou alegar no meu recurso especial ou extraordinário. Antes de fazer os recursos especial e extraordinário, eu vou ter que fazer embargos de declaração alegando a existência desses vícios, no caso, violação ao artigo 373 do Código de Processo ou violação do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Eu faço os embargos de declaração alegando que houve uma omissão do Tribunal de Justiça ou do TRF, do Tribunal de Segundo Grau, a respeito destes assuntos e estimulando o tribunal a debater essas questões. A partir disso, através deste estímulo, a matéria já está pré-questionada, ainda que o tribunal venha a rejeitar os embargos de declaração manifestados. Isso é o que diz o artigo 1025, parágrafo... artigo 1025 do Código de Processo Civil, que diz assim: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fim de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, para que a matéria seja considerada pré-questionada pelo tribunal, é necessário que haja manejo dos embargos de declaração, alegando que o tribunal não se pronunciou a respeito da existência dos vícios que serão eventualmente suscitados ou no recurso especial ou no recurso extraordinário. Ainda que o tribunal rejeite os embargos de declaração, a matéria será considerada pré-questionada pelo pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo STF, ao examinar futuro recurso especial ou futuro recurso extraordinário. Essa é a tese do pré-questionamento ficto, que foi adotada pelo CPC de 2015, ok? Basta o manejo dos embargos de declaração. Lembrando que essa necessidade de pré-questionamento por meio de embargos, ela só se dá a partir do momento em que a matéria que vai ser objeto de recurso especial ou extraordinário não for suscitada, não for debatida no acórdão do qual eu vou recorrer. No acórdão no qual eu vou manifestar recurso especial ou extraordinário. Porque se a matéria já está sendo examinada pelo acórdão, não há necessidade de manejo de embargos de declaração. Exemplo, suponhamos que eu tenho uma decisão interlocutória no primeiro grau que indefere a produção de uma prova. E aí, eu recorri
dizendo que houve cerceamento de defesa. Desde o recurso manejado em face dessa decisão, eu estou discutindo cerceamento de defesa. Obviamente, o tribunal, ao julgar o recurso manejado, vai se manifestar a respeito do cerceamento de defesa. Imaginem que o acórdão tenha rejeitado o recurso interposto, negado provimento ao recurso interposto, e eu queira interpor um recurso especial alegando ainda violação ao direito à ampla defesa, alegando violação ao direito à produção de prova, lá do CPC, cerceamento de defesa. Vejam que a matéria cerceamento de defesa, ela já está sendo discutida desde lá do primeiro grau. A matéria já está pré-questionada. Nesse caso, não é necessário que eu oponha embargos de declaração, alegando que houve omissão do tribunal em relação a determinado dispositivo do CPC que trata do direito à prova, se a minha alegação cerceamento de defesa ela já foi previamente debatida desde o primeiro grau, ela já foi enfrentada pelo tribunal, né? Não é necessário que o tribunal se debruce novamente sobre isso, se o vício já foi discutido, já foi debatido, já foi objeto de enfrentamento no tribunal de segundo grau, beleza? Então, o pré-questionamento basicamente é isto. Uma outra questão, pessoal, com relação a decisões proferidas no primeiro grau, não é necessário que haja pré-questionamento por meio de embargos de declaração, a fim de que eu interponha recursos de apelação. O que eu estou querendo dizer é que o pré-questionamento ele é medida, mecanismo exigido apenas para recursos excepcionais. Então, eu vou manejar embargos de declaração com a finalidade de suscitar o questionamento de determinadas matérias se eu estiver diante de uma situação de acórdão, diante de um acórdão que justifica a interposição futura de recurso especial ou de recurso extraordinário. Ou seja, se eu estiver diante de uma decisão de primeiro grau, eu não necessariamente, antes de apelar, preciso embargar para pré-questionar, ou não necessariamente antes de agravar, preciso embargar para pré-questionar a matéria. Tanto a apelação quanto o agravo de instrumento, eles têm efeito evolutivo amplo. Então, eu não preciso pré-questionar a matéria primeiro, antes de levá-la até o tribunal de segundo grau. Eu posso fazer isso diretamente pela apelação ou pelo agravo de instrumento. Eu não preciso embargar como é exigido no recurso especial e no recurso extraordinário, que possuem como requisito de admissibilidade a necessidade de pré-questionamento da matéria. Ok? O que mais? Seguindo aí, os embargos de declaração eles devem ser encaminhados para o próprio juízo que prolatou a decisão. O prazo de julgamento desses embargos é de 5 dias, no caso de embargos manejados para o juízo de primeiro grau, e na sessão subsequente de julgamento do tribunal, caso eles sejam manejados em face de acórdão ou de decisão monocrática de tribunal. A decisão que julga os embargos de declaração tem a mesma natureza da decisão impugnada. Há uma possibilidade de fungibilidade dos embargos de declaração com agravo interno, por exemplo, se eu embargo de uma decisão monocrática, né, por exemplo, suscitando a reforma da decisão, não é o caso de embargo de declaração, é o caso de agravo interno, né? Então, suponhamos que eu tenha me equivocado e manifestado embargo de declaração ao invés de agravo interno. O parágrafo 3º do artigo 1024 permite o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno. Basta que o recorrente seja intimado para fazer a adaptação do recurso de embargo de declaração para agravo interno. Os recursos são fungíveis. Eu tendo manifestado equivocadamente um, né, este um pode ser recebido como outro. Que mais? É possível ainda nos embargos de declaração o chamado direito de complementação das razões do recurso, que está previsto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 1024, que revogam a súmula 418 do STJ. O que esses artigos, esses parágrafos dizem? Vejam só, parágrafo 4º.
Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique em modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar as suas razões nos exatos limites da modificação no prazo de 15 dias contados da intimação da decisão dos embargos de declaração. Parágrafo 5º. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, será processado do julgamento anterior o recurso interposto pela parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. O que significa esse dispositivo, pessoal? Basicamente é o seguinte: imaginem que eu esteja diante de uma sentença que julga parcialmente procedente um pedido. Quer dizer que as duas partes perderam e ganharam, né? O autor ganhou um pouquinho, perdeu um pouquinho, o réu ganhou um pouquinho, perdeu um pouquinho. As duas partes têm direito de manifestar recurso de apelação. Só que o autor entende que existe uma obscuridade. O que ele faz? Ele maneja embargos de declaração. O réu, contudo, opta por recorrer diretamente e opta pelo recurso de apelação, interpõe o recurso de apelação. Por óbvio, como os embargos de declaração vão ser dirigidos ao juiz de primeiro grau, eles vão ser apreciados primeiro. E, diante da correção do vício alegado pela parte autora, pode ser que haja, eventualmente, modificação do resultado da decisão. E essa modificação pode gerar uma alteração do conteúdo do recurso interposto pela parte ré, que não esperou o julgamento do recurso de embargo de declaração e acabou optando diretamente pelo recurso de apelação, porque era um direito dele, né? E o que esses parágrafos vão dizer? Eles vão dizer o seguinte, que se julgados os embargos de declaração houver alteração do conteúdo da decisão originária, aquela parte que interpôs recurso de apelação no primeiro lugar, ela tem o direito de, em 15 dias, alterar as razões ou retificar ou ratificar mesmo, dizendo que não quer mudar nada, as razões do recurso interposto anteriormente. Então, se houver modificação do resultado, em razão do acolhimento do recurso de embargo de declaração, a parte que interpôs a apelação, no primeiro lugar, tem o direito de complementar ou ratificar as razões do recurso inicialmente interposto, ok? É um direito e não um dever. Isso significa que se a parte não fizer nada, o recurso dela interposto anteriormente vai ser julgado automaticamente. Isso não é um requisito de admissibilidade para o recurso manejado anteriormente. Ele é independente do julgamento dos embargos de declaração. Lembrando que esse direito de complementação ou de ratificação das razões do recurso, ele só existe se os embargos de declaração forem acolhidos para alterar o resultado da decisão inicial, ok? Esse é o chamado direito de complementação. E ele revoga a súmula 418 porque essa súmula, ela previa que era necessária a ratificação ou complementação do recurso como requisito de admissibilidade do recurso interposto anteriormente, independentemente dos embargos de declaração, do resultado dos embargos de declaração manejados. Essa súmula foi revogada, obviamente, não se exige mais a complementação ou ratificação como requisito de admissibilidade do recurso anteriormente manifestado, ok? Vamos lá. E por fim, pessoal, uma última questão que eu gostaria de pontuar ainda em relação aos embargos de declaração são as multas eventualmente impostas por ocasião de embargos de declaração protelatórios. Essas multas estão previstas nos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 1016. E elas vão dizer o seguinte: para a primeira oportunidade de embargos protelatórios, que são os embargos manejados para atrasar o procedimento, com o intuito de ganhar tempo, de empurrar o processo com a barriga,
vai ser uma multa não excedente a 2% do valor atualizado da causa. Então, se não existe motivo nenhum para embargo de declaração e a parte, mesmo assim, opõe esse recurso com o intuito de só atrasar o procedimento, ela vai ser penalizada por isso e obrigada a recolher multa de não excedente a 2% do valor atualizado da causa. Os embargos de declaração protelatórios manifestados numa segunda oportunidade, isso é, se ainda assim não satisfeita com os primeiros embargos protelatórios, a parte maneja novo embargo com o intuito de protelar, de atrasar o procedimento, ela pode ser penalizada com uma multa que vai ser elevada ao percentual de até 10% do valor atualizado da causa, e a interposição dos demais recursos vai ficar condicionada ao depósito prévio da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade de justiça, que vão recolher essa multa só ao final. E numa terceira oportunidade de embargos de declaratório é o perder o Playboy. O que significa isso? Preclui o direito de recorrer. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 anteriores houverem sido considerados protelatórios, né? Então se perde a oportunidade de recorrer a partir do momento em que se interpôs, se opôs os embargos declaratórios protelatórios num terceiro momento. O terceiro embargo de declaração protelatórios preclui o direito de recorrer à decisão transitor em julgado. Ok, pessoal? Então, é isso a respeito de embargos de declaração. Tendo alguma dúvida ou questionamento, eu estou à disposição de vocês, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.